Oi pessoal, É, vou abrir aqui um documento para passar a orientação para vocês com relação ao período de avaliação, tá? Valendo 20 pontos, embora eu tenha colocado 15 pontos lá em cima, né? A gente começa do cabeçalho para vocês entenderem o período de avaliação do dia 17 ao dia 19, tá? 17, 18 e 19, quarta, quinta e sexta, pela manhã de 9 às 12. Tá aqui meu nome, a turma. Mesmo atendimento sendo pela manhã, a turma, o perfil da turma é à tarde, tá? Aqui tá 15 pontos, tá? Mas são 20 até 20 pontos. Por que de 0 a 15, de 0 a 20? O aluno, não é porque eu anuncio que uma questão tem 5 pontos que ele vai receber os 5 pontos, tá? Por ter feito, por ter conquistado. Ele pode conquistar 3, 2 ou apenas um ou nada, tá certo? Leitura valendo 5 pontos. Tem a questão de fluência, entonação, pontuação, ortografia e autonomia. Fluência é a boa leitura, tá? A entonação é entonação em torno de uma determinada palavra. Um aluno lê, por exemplo, está lá a palavra coração, ele lê coração e depois ele corrige coração. Então, ele não ele teve dúvida com relação à questão da entonação e assim tem outros exemplos, tá? A pontuação com os sinais de pontuação. As pausas breves, na vírgula, no ponto, que é uma pausa um pouquinho maior, não contínua, tá? Com relação ao ponto de interrogação, que é uma pergunta, tem a questão do ponto de exclamação, né? Que tem uma tonalidade mais surpresa, né? Mais de intolerância, vamos dizer, dependendo do contexto, tá? Dentro do universo infantil, né? Ortografia é a questão de respeitar mesmo a palavra. Às vezes está lá casa, a criança lê caça, né? Ou ao contrário, tá? Então tem algumas coisas, 2R a pessoa lê como se fosse um R só, né? Cara, tá, por exemplo, está escrito careca e a criança lê carreca. Então essa questão também da ortografia, de respeitar essa questão na fluência da leitura. A autonomia é a criança que lê com desenvoltura, né? Todo o texto leu, entregou aquilo que tinha que entregar na leitura. Base ortográfica, né? O ditado, né? Pode ser de frase, pode ser de palavras, pode ser de misto, né? Frase e palavra, ela pode produzir uma frase que o professor pode dar um comando, tá? Vai ser o elemento surpresa ali, a depender do aluno e do momento ali da questão. Então tem a questão da coerência, como a pessoa vai escrever a palavra, porque uma palavra, por exemplo, casa, por exemplo, né? C minúsculo, ela coloca um A maiúsculo, aí tem uma palavra lá de minúsculas e maiúscula. Não tem coerência, tá? Grafia, a questão da beleza de como a criança escreve, ela não precisa escrever perfeito, né? Nunca um professor pode exigir que uma criança escreva de forma perfeita, mas ela tem que melhorar a cada dia, porque hoje vai ser melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que foi hoje. Essa é a ideia, né, de evolução, tá? Produção é a questão, enquanto ela produz aquela palavra, ela está produzindo corretamente, então isso vai ser analisado no contexto, né, no elemento, né, no conjunto da coisa. Isso é do professor avaliar sem qualquer tipo de interferência familiar, tá? Isso é uma questão completamente técnica, tá ok? Por isso que a criança, a cada palavra ou a cada frase ou produção, a criança vai mostrar na hora ali para não ficar sombra de dúvidas para o professor. Ortografia já é o conjunto da coisa com relação àquela palavra que escreve com 2 R, se aparecer, com 2 S, né? Se é com L, se é com U, se é com cedilha, S ou S, um S apenas, tá? E a autonomia, tá? De como ela desenvolveu, ela pensou muito, né? Morosidade, está demorando demais, então será que ela tem autonomia? Ela perde autonomia nesse contexto, tá? É o elemento dificultador, tá, gente? Base de cálculos, mais 5 pontos, né? E o conhecimento, o que é a base de cálculo? Está ligado às questões meramente matemáticas, mas tem questão de interpretação, que envolve as outras disciplinas, tá?
conhecimento daquilo que está sendo aplicado para ela, ou ela está fazendo perguntas. Ah, professor, mas como que é? Não entendi. Tá, perguntando uma vez, isso é normal, até o adulto faz. Mas tem que ter o cuidado com a forma, assim, a pergunta que a criança faz, a gente entende quando ela está perdida. Aqui, cálculo mental. Eu peço a criança para pular de 7 em 7 até 70. 7, se ela colocar mais 7, ela tem 14. Colocar mais 7, tem 21. Ela consegue fazer isso sem contar nos dedos? Eu posso diminuir? 3, né? Cálculo mental, de 3 em 3 até 30. Então, eu posso pedir isso, eu posso pedir para fazer uma conta simples, né? 5 mais 6, por exemplo, mentalmente, tá? Quarto ano eles deveriam conseguir fazer isso. A ideia é que se consiga, tá? Eu posso cobrar? Posso e devo. Multiplicação. A multiplicação é o domínio daquilo que foi cobrado. Tabuada, pelo menos a de 2, a de 3, a de 4, a de 5, tá? São as mais simples. A criança vai ter tem que ter uma vaga noção disso aí. A divisão, a mesma coisa. Que foi cobrado? Divisão. Base de cálculo com grãos de feijão ou com grãos de alguma outra coisa? Sim, tá? Então é até apresentação de trabalho, 5 pontos. Aqui somam tudo 20 pontos até aqui. O trabalho consiste com um cartaz, a criança fazer um cartaz com cartolina, apresentar em um local claro. O cartaz ele pode ser ajudado por um adulto, tá? Mas o adulto que é inteligente, é interessante, ele passa autonomia para a criança, mesmo ajudando para a criança desenvolver, porque ele não quer um filho dependente dos outros. Ele não está criando um filho, uma filha para serem bobos na sociedade. Então, o adulto que faz tudo pela criança é aquele adulto que não liga para o futuro do seu filho, de sua filha, tá? Porque ele não tem tempo, então ele prefere fazer do que ficar ensinando, orientando ou mesmo auxiliando, tá? São dicas que eu jogo assim, que eu gosto de jogar, para alguns pais perceberem o quanto é ruim entregar tudo de mão beijada para o filho. Fica um aluno, um estudante fraco, tá? Com questões medianas, né? E vai avançando sempre de série seguinte por questões medianas, tá? Eu não passo o aluno por pena, piedade, ou porque ele é legal, porque ele é educado, porque os pais foram educados comigo, são sempre educados. Não. Eu passo o aluno pela competência técnica que ele precisa se desenvolver, tá? É a minha assinatura que está indo com eles para o 5º ano. Então, assim, com todas as dificuldades que nós temos, né, em atendimento à distância, ainda assim eu faço algumas exigências. E essa apresentação de trabalho faz parte da avaliação. Aqui, temas de artes. Tudo que já foi trabalhado em arte, ele vai escolher um tema, vai fazer um cartaz sobre o tema que ele escolheu. Tem 1º, 2º, 3º bimestre, várias semanas que a gente trabalhou com artes. O aluno vai escolher o que ele achar melhor para ele, tá? Então essa questão eu quero que seja prazerosa para ele. E ele vai fazer uma apresentação daquele trabalho, como se faz, as sugestões, ele pode passar ideias, ele pode mandar, ele tem 3 minutos para falar, não menos, tá? E ele vai ser avaliado por isso, pela oralidade. O aluno não quer falar, ele é tímido. Infelizmente ele não vai ser, ele vai perder esse critério, tá? Ele vai perder essa pontuação. Eu posso obrigar o aluno a falar? Eu posso insistir, exigir que ele fale. Ele vai falar com a exigência do professor, o professor vai exigir até um certo ponto. Depois, se não, né, sem constranger a criança, o aluno precisa entender que ele não receberá a pontuação daquilo ali, não será substituído, tá? Nenhuma pontuação por aquilo ali. Que o adulto saiba, prepare a criança e que o aluno também precisa saber. Ele precisa também aprender a perder. Ele precisa entender que ele precisa evoluir em determinadas situações que ele precisa melhorar, tá? É da noite para o dia? Não, mas sempre tem um primeiro momento, tá? Ele vai se lembrar disso? Vai. E a ideia é que ele evolua, tá? Eu coloquei aqui sugestões de arte, declamar um poema, depois falar sobre o poema. Lembra que ele tem 3 minutos, tá?
3 minutos. Declamou o poema e levou 1 minuto. Eu estou contando no meu cronômetro. Por que ele escolheu o poema? Sobre quem é o poema? De que se trata o poema? Tá? Cantar, ele pode cantar uma música, pode ser gospel, pode ser secular, tá? Ele canta, né, um trecho, pode ser playback, pode ser junto com a música. Agora, cuidado, a música levar 3 minutos, ele não me explicou nada, viu? Tá lá cantando, lá tô 3 minutos ouvindo o aluno cantar, eu tô cantando lá junto com ele, uma música de repente legal, interessante. Cuidado, se não tiver explicação, não tem sentido, tá? Ou simplesmente apresentar mesmo no tema que ele escolheu, tá? É um trabalho que ele vai apresentar. Os irmãos mais velhos, os pais, podem dar toques, ajuda. Agora, na hora da apresentação, se tiver algum adulto falando, fala filho, essas interferências aí, incentivando o menino ou brigando com a criança ali, o aluno, o estudante vai perder ponto, porque o aluno, quando está de frente comigo, ele está na escola, tá? Ele não vai estar em casa. Tá? O aluno deve apresentar por no mínimo 3 minutos, tá? Deixa eu ver aqui. Podendo ter mais tempo. Tem aluno que pode ter desenvoltura de falar, ele vai falar no máximo 5 minutos, mas o mínimo é 3. Tá? Pessoal, aqui tem a questão da avaliação. Organização, como que eu vou avaliar esse trabalho apresentado por esse aluno? Do que ele escolheu. Organização, tanto do cartaz, se ele expor alguns materiais sobre a mesa, de pintura, daquilo que já foi trabalhado em arte. Ele não vai inventar coisas novas. Eu não quero que invente coisas novas, eu quero aquilo que já foi escolhido para trabalhar o tema arte com os alunos no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e até agora no quarto. Ele vai escolher um tema, não 2, tá? E apresentar sobre ele. Organização, oralidade, é como o aluno vai falar, tá gaguejando muito, não conseguiu falar, né? Pensou muito, o tempo está passando, ele vai ter os 3 minutos dele ali. Conhecimento, ele se preparou para apresentar aquilo ali, conhecimento, ele tem 3 minutos para falar. E a criatividade é o elemento surpreendente, tá? A criatividade é excelente. Embora ele teve a criatividade, mas não teve o conhecimento, tá? Isso não quer dizer que ele vai conquistar o ponto do conhecimento, porque foram muito criativos, os pais, os irmãos, tá? Que ajudaram. A conclusão. Chegou à conclusão, terminou o trabalho, concluiu o quê? Como é que foi a conclusão? Ficou algo assim que pareceu que ainda tem alguma coisa para terminar, tá? Então, o fechamento é muito importante. Tudo com palavras. E é um trabalho simples, apesar das exigências. Aqui está os dias. Quarta-feira tem um grupo de alunos, quinta-feira e sexta-feira. Eu vou falar o horário? Nunca, gente, eu vou falar o horário para vocês. E os pais que perguntarem isso para mim vai ficar no vácuo, no vazio. Tá? Porque eu não tenho como ter ideia. Cada aluno tem seu tempo, é das 9 às 12. Pode até acontecer de um aluno ficar para o outro dia. Agora, cuidado os pais que têm esse período prévio. O que é período prévio? Antecipação para se organizarem. Aí chega no dia, arruma alguma coisa que não seja justificável, pautável, né? Tá doente? O adulto adoeceu, mas vem cá, eu sou o professor do adulto? O que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada. A criança adoeceu? Cadê o atestado médico para eu repetir? Eu não vou repetir, tá? Não vou. Dia 15, lembrete, dia 15 de novembro é segunda-feira que vem, feriado, tá? O abono de aniversário, meu dia 16. E nesse dia 16/11 eu não vou trabalhar, mas vai ficar tarefas, tá? Então, as datas, as avaliações, dia 17, 18 e 19. Por que eu já estou informando que 15 e 16 eu não vou atender vocês? 15 é feriado. Dia 16 é terça-feira, aula normal, porém eu vou estar de folga de aniversário, que foi dia 9, mas eu atendi alguns pais, principalmente os novatos, no dia 9, tá? Que estavam chegando agora, e foi de comum acordo dia 16, terça-feira. Então, à tarde, eu não tenho aquela obrigação de responder vocês, tá?
Mas, como eu já disse para vocês, eu não tenho esse tipo de frescura. Se for necessário, não tiver ao meu alcance, posso demorar um pouquinho, eu posso sair. Não tem problema eu responder vocês à noite, no final de semana, tá? Não tem essa frescura, tá? Esse teatrinho de professor, eu só trabalho de segunda a sexta. Para mim isso é besteira, gente, é besteira, tá? Qualquer dúvida, só perguntar. Mas leia.